Vô Abdias, eu fiquei sabendo pelo meu pai que você tem uma história muito interessante para contar. Aí eu queria saber mais de como ela é. Você pode me falar? Vou falar, é assim, a gente foi trabalhar, a gente trabalha, nós temos trabalhando assim fora, aí nós fomos trabalhar num grupo de gente, aí nós fomos trabalhar num lugar aí, esse lugar chamava Conquista, não era Boa Vista, não sei não. Aí, assim, uma casa abandonada, muito grande, casa muito grande, abandonada, não tinha energia, não tinha nada. E aí nós fomos trabalhar nesse lugar lá e só hospedamos essa casa. Só tinha essa casa já abandonada, só hospedamos lá. Aí a negado lá em redor contava que lá tinha muita assombração. Aí a gente começou a ficar lá, aí quando foi com 2 semanas, a negado começaram a dizer as coisas, começaram a aparecer coisas, rebolando pedra, a gente acendia a luz lá não tinha energia, aí apagava a luz, dava aquele açúcar, apagava a luz. Aí a pessoa começa a duvidar, dizer as coisas, aí o negócio começou a aumentar, aí bolava pedra, apagava a luz, a gente falava as coisas, pá nas redes do povo, nas nossas redes. Aí as pessoas começaram a acreditar meio que está existindo mesmo essas coisas mesmo. Aí jogava pedra na rede da gente, terra, caía terra nas redes, fazia cair as coisas, né, as coisas assim das mesas. E aí a gente começou a ficar assombrado com aquilo dali, vendo isso ali, né? Aí quando for um dia, a gente saía, se já no escuro para ir lá no terreiro. Aí quando foi um dia eu me levantei, fui lá no terreiro, saí lá para fora, né? No escuro. Aí quando eu voltei, que eu peguei na porta para fechar, aí veio aquela pisada lá de dentro para fora, encontra mim, né? Para se encontrar comigo. Aí eu vi aquelas pisadas muito apressadas. Eu até me arrupei. Aí vinha aquelas pisadas. E eu me apressei para chegar logo na minha rede, mas no escuro. Aí antes de eu chegar na minha rede, aí esse negócio veio, a direção a mim, quando chegou aqui, bem pareado comigo mesmo, meus pés mesmo pareados comigo, olhou para mim assim, que eu só ri de branco, assim, só os dentes. Como se fosse assim, os dentes assombrados para mim. Aí que eu me arrepiei todo e dei aquele grito de assombração, que aí eu me lembro que eu pulei como se fosse por cima dele assim, né? Mas aí eu caí de uma maneira que eu não sei nem como foi que eu caí lá, que eu não lembro mais de nada. Aí a negada só escutaram, foi aquela zoada, aí se levantou todo mundo. Aí foram acender a lamparina, fui caçar a lanterna, via na casa toda, não via mais nada. Né? Aí muita gente ficou assombrada, uns no outro dia se embora, não ficou mais lá, a gente se embora. E ficou bem pouquinho gente assombrada, mas todo dia tinha esses tipos de coisa. Aí era isso a história que eu sempre que a gente viu. Era isso aí, nesse momento assim, nesse jeito é esse, só a assombração que tinha lá. Aí, vô, como é que era esse bicho assim, mais nos detalhes? Era assim, como se fosse assim um, assim uma pessoa assim, tipo um anão, baixinho. Ele vinha assim, eu vi aquele rosto escuro, né? Aí com essa, a gente meu rumo assim, aquele bichinho como se fosse assim, uma pessoa pequena, uma criança, né? Aí que, só que as pisadas eram as pisadas fortes. Que aí chegou até mim e ficou bem nos meus pés mesmo, olhando para minha cara. Aí eu olhava aqui, só aquele negócio escuro, um bicho bem, fosse preto, bicho preto, mas de branco só os dentes. Como se fosse assim, como se fosse assim, tivesse sorrindo para mim com os dentes, assim, um dia. Aí fosse só aquele branco, meio como se fosse no lugar da boca, né? Então, muito obrigado, vô, por você ter contado essa história pra mim. Foi realmente de arrepiar mesmo.